Espectrômetro de massa é um dispositivo que nos permite avaliar massa de partículas. Imagina que você tem lá um pó, você tem lá uma massa de partículas de trigo, por exemplo, e você quer responder a seguinte pergunta: as massas dessas partículas variam de quanto até quanto miligramas, por exemplo, microgramas, por exemplo. Então, o espectrômetro de massa ele permite avaliar massas de partículas, por exemplo. Então, aqui nós temos uma fonte. Essa fonte ela produz íons, cargas positivas, que são jogados nesta direção aqui. Nesta região nós temos um campo magnético, conforme mostrado aqui, pontinhos. Esse campo magnético será então apontando para fora do papel ou para fora da tela do computador. Isso aqui. E entre esse ponto e a fonte de íons, nós temos uma diferença de potencial V, mostrado aqui. Então, os íons são produzidos e jogados aqui. Esses íons são acelerados devido a essa diferença de potencial. E esses íons vão chegar aqui nesta posição com uma determinada velocidade. Como é que nós podemos calcular a velocidade desses íons ao chegar nesta posição? Então, se esses íons são produzidos aqui com velocidade nula, por exemplo, eles vão ser acelerados e vão chegar aqui com uma velocidade v. Para calcular essa velocidade v, basta a gente pensar na situação em que a variação da energia cinética que essa partícula vai experimentar daqui da fonte até essa região de campo magnético vai ser igual a diferença de potencial vezes essa carga. Conforme mostrado aqui, variação da energia cinética, esse K aqui está dizendo variação da energia cinética, isso é igual a massa. Nós poderíamos escrever com mais detalhe, assim, delta K, ou seja, variação da energia cinética, vai ser M, variação da M vezes velocidade ao quadrado, sendo essa velocidade a velocidade com que a partícula chega aqui nesse ponto, tudo isso dividido por 2, menos a massa desse íon, vezes a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Essa velocidade aqui, admitindo que o íon partiu do repouso, essa velocidade é zero, então nós vamos ter essa expressão aqui, conforme escrita aqui nesta equação. Isso, conforme já aprendemos sobre energia potencial elétrica, essa variação da energia cinética é igual a carga vezes a diferença de potencial. Essa diferença de potencial aqui. Isolando esta velocidade, nós vamos ter esta expressão. Aqui simplesmente foi isolada a velocidade, então 2 vezes a carga vezes a diferença de potencial, Vzão é a diferença de potencial, essa aqui. Tudo isso dividido pela massa, a massa do íon. Então agora nós já sabemos com que velocidade a partícula chega nesta região. Nós já sabemos com que velocidade a partícula chega nessa posição aqui. Quando a partícula chega nessa posição, se nós usarmos a regra da mão direita, é uma carga positiva, campo apontando para fora. Então veja bem, velocidade, campo apontando para fora. Então vamos usar a regra da mão direita. O polegar da mão direita vai indicar esta velocidade. O polegar da mão direita vai indicar esta velocidade. O campo, representado pelos 4 dedos,
deve ser saindo da tela do computador. Então, nesse caso, a força que vai atuar na partícula vai ter esta direção. E aí, quando a partícula chegar aqui, a mesma coisa, o polegar indica esta velocidade, o campo apontando para fora, então a força vai ter esse sentido. De tal forma que nós vamos ter uma força apontando sempre para esse centro aqui, ó. Então aí nós vamos ter a força centrípeta, que é resultado da força magnética, conforme mostrado aqui. Essa força magnética, nós já sabemos. Essa força centrípeta é o resultado da força magnética. E a força magnética é dada pela carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo formado entre velocidade e campo magnético. Qual é a velocidade? Por exemplo, aqui, ó. Velocidade. Qual é o campo? Velocidade, nesse caso aqui, para cima, campo para fora, então formando um ângulo de 90 graus. Isso aqui, 90 graus. Então, vai restar Q vezes V vezes B, seno de φ, 90 graus, 1, massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Isso aqui é a força centrípeta. E aí nós vamos ter esta equação aqui, ó, resumida nesta equação Q vezes B, que é igual a mv sobre R. Note que V quadrado vai se cancelar aqui e nós vamos ter simplesmente V do lado direito. Isolando a massa, nós vamos ter esta expressão. Q vezes B vezes R, tudo isso dividido por V. Nós já sabemos com que velocidade a partícula chega nesta posição aqui. Esta velocidade é raiz quadrada de 2Q vezes V dividido por M. Então é só fazer a substituição. Aqui, ó, eu representei a velocidade V. Esta velocidade V eu busquei aqui, ó. Quadrando os dois lados, então vai ficar m quadrado, q quadrado, b quadrado, r quadrado. Quadrando isso aqui, o radical vai desaparecer. E nós vamos ter esta expressão para a massa. Notando que essa distância x, que é o diâmetro da circunferência, o raio da circunferência é esse diâmetro x dividido por 2. Então, no lugar de r, coloquei o diâmetro x dividido por 2. Quadrando esse x, quadrando esse 2 do denominador, vai vir um 4 aqui para o denominador. 4 vezes 2 vai dar 8, conforme esse denominador mostrado aqui. E aqui no numerador, q vezes b quadrado vezes x quadrado. O que está escrito nesta equação aqui? Está escrito que, se eu souber qual é a massa do íon que está sendo jogado aqui, se eu souber qual é o campo magnético estabelecido nesta região, e se eu medir essa distância x, que é o raio essa distância x, que é 2 vezes o raio da circunferência, se eu tiver essas medidas, juntamente com essa diferença de potencial, eu estarei medindo também a massa das partículas jogadas aqui. Veja que a massa da partícula é uma função de x. É uma função de x, conforme esta figura aqui. Aqui nessa região é colocado um detector, onde a partícula acertou aqui. Eu sei, então, que vai ser a distância entre o furo aqui onde a partícula entrou e essa extremidade. Isso vai definir 2 vezes o raio, que é essa distância x. Então, sabendo destas
desses parâmetros, carga do íon, campo magnético, distância x e a diferença de potencial estabelecida aqui, sabendo desses parâmetros, nós conseguimos medir a massa das partículas que são jogadas nesta região de campo magnético.